Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Débora Ribeiro de Música. Bom, hoje eu tenho uma pergunta para vocês. Se você fosse uma formiguinha, o que você faria? Bom, eu seria bem pequenininha e faria um mega esforço para carregar uma folhinha. E se você fosse um bicho preguiça? Bom, eu dormiria o dia inteiro, não me mexeria pra nada, nem pra ir no banheiro. E se eu fosse um macaco? Bom, eu pularia de galho em galho e comeria muitas bananas, seria um grande barato. E se eu fosse uma tartaruga? Andava bem devagar. E se eu quisesse ir bem longe, acho que ia demorar. Bom, eu tenho uma música para tudo isso que eu acabei de falar. E ela vai ter coreografia, então presta atenção que o que eu fizer, vocês fazem também, tá? Se eu fosse uma formiguinha, seria pequenininha. Faria um mega esforço para carregar uma folhinha. Se eu fosse uma formiguinha. Tchá, tchá, tchá. Aprenderam? Então, olha lá. O gesto da formiguinha é andando no braço. E depois, tchá, tchá, tchá. As palmas, beleza? Próximo animal, quem vai ser o bicho preguiça? Se eu fosse um bicho preguiça, dormia um dia inteiro, não me mexia pra nada, nem pra ir no banheiro. Se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. E se eu fosse um macaco, pulava de galho em galho, e comer muitas bananas seria um grande barato. E se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma tartaruga, andava bem devagar. E se eu quisesse ir bem longe, acho que ia demorar. Se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Que mais a gente pode ter? Um papagaio. Se eu fosse um papagaio, ia ser muito falante. Tudo que eu escutasse, repetiria num instante. Se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Crocodilo. Se eu fosse um crocodilo, ficava dentro do lago, abria o bocão bem grande, cheio de dente afiado. Se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse uma galinha, ficava chocando o ovo. Quando nascesse um pintinho, botava outro de novo. Se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Se eu fosse um elefante com minha tromba comprida, deixava ela esticada só pra te dar uma lambida. Se eu fosse um elefante, se eu fosse uma galinha, se eu fosse um crocodilo, se eu fosse um papagaio, se eu fosse uma tartaruga, e se eu fosse um macaco, se eu fosse um bicho preguiça, se eu fosse uma formiguinha, tchá, tchá, tchá. Ai, cansei.
Nossa, exercitou minha memória agora, hein? E a sua? Vocês viram? É difícil, né? Mas é super legal. Se não conseguiram agora, volta um pouquinho, assiste de novo e faz junto comigo que é super bacana. Beleza, criançada, família? Beijão. Tchau, tchau.